botar aqui agora o mapa de calor aqui. Que aqui nesse mapa de calor, ó, eu destaco essa intensidade do Vasco pelo lado direito. Essa intensidade pelo lado direito do Vasco, né? Ela passa pela entrada do Puma Rodrigues, né? Passa pela entrada do Puma Rodrigues. Quando o Robson era o titular na lateral, o Robson é um jogador zagueiro improvisado na lateral. Então a tendência é ele guardar mais a posição. E o Vasco, e isso impacta no time, porque o time sente, né? O time sente. O próprio jogador de meio campo, quando ele está com a bola dominada, ele gira o corpo, toca para um lado específico do campo. E ele está vendo que aquele lado está com dificuldade de construir jogadas, né? Isso vai influenciar ele nas próximas tomadas de decisão, no sentido de, pô, ali não está saindo, vou tentar do outro lado. Ele começa a girar o corpo e tocar para a esquerda, para onde a jogada flui mais com o Piton e o Peck, né? Então o time estava desequilibrado, né? Estava desequilibrado com o Robson em campo. Não que o Robson estivesse comprometendo, não estava comprometendo, só que era um zagueiro improvisado na lateral, porque o Puma Rodrigues estava com a confiança muito baixa e não estava produzindo, né? Foi tentado o Gabriel Dias, um jogador com uma característica totalmente diferente, um jogador defensivo, forte defensivamente, né? Que também dificilmente iria entregar uma qualidade ofensiva. Na carreira dele não mostra isso. Inclusive, nós já fizemos vídeo de análise do Gabriel Dias aqui no canal e mostramos claramente isso. É um jogador defensivo, forte defensivamente. Então, ele iria ajustar algumas coisas no setor pela direita defensivamente, iria aumentar o poder de marcação ali, em compensação, ofensivamente, iria deixar a desejar também. Já com o Puma Rodrigues, a dinâmica muda. O Puma ele tem dificuldades na marcação, porém, ofensivamente, é o melhor lateral, né? E com a volta do Puma Rodrigues, permite justamente isso aqui, um equilíbrio maior. Então você vê que o Vasco fica girando bola aqui de um lado para o outro, porque o Curitiba está retrancado aqui, se fechando aqui, né? E o Vasco gira a bola de um lado para o outro, aqui, ó, sendo mais intenso, ó, justamente no início da construção da jogada, seja com os zagueiros numa saída de 3, ou seja com os laterais participando. E o Vasco dando uma intensidade maior, mais próximo para a linha de fundo, ó, mais pela esquerda ainda. Tá vendo? Mais pela esquerda ainda, porque ali você tem a concentração, você tem o Piton, você tem o Payet, você tem o Praxedes se aproximando. E aqui você tem o Puma Rodrigues, numa confiança menor que a do Piton, e tem o Rossi. Então, você vê que a entrada do Puma Rodrigues já está causando um equilíbrio maior no time. Tá vendo? E time, consequentemente, com mais equilibrado, ele passa, né, a construir pelos dois lados do campo, causando mais dificuldade para o adversário. Já o time do Curitiba manteve uma posse de bola já na região central, porque era a região que o Vasco dava a posse de bola para o Curitiba, né? No jogo contra o Fluminense, a gente pode até mostrar aqui o mapa de calor. Vou ver se eu consigo mostrar aqui o mapa de calor no jogo contra o Fluminense, né? Só para a gente fazer uma comparação aqui, ó, Vasco e Fluminense. Deixa eu mostrar o mapa de calor aqui, ó. Cadê? Ó. Olha a diferença do mapa de calor do Vasco Fluminense para o Vasco Curitiba. Olha onde o Fluminense foi intenso. Dos dois lados do campo, né? Com Keno de um lado e o Guga do outro com o Lima, e aquele Arias que saiu machucado, o Lima entrou depois, né? Mas olha aqui onde estava a intensidade do Fluminense do meio campo. No campo do Vasco. Porque o Vasco, isso aqui, o que ocasionou isso aqui? O Vasco ter baixado muito as suas linhas. O Vasco baixou muito as suas linhas. O Vasco marca na fase defensiva no 4-1-4-1. O Zé Gabriel entre as linhas. Essa linha aqui composta de Rossi, naquela oportunidade Marlon Gomes, Praxedes e o Paulinho, eles recuaram demais. Recuaram demais, deu campo para o Fluminense justamente construir aqui. Ó. Então, o início das jogadas do Fluminense foi já dentro do campo do Vasco. Já dentro do campo do Vasco. Por isso que o Fluminense ficou o tempo todo em cima do Vasco. Né? Diferente do jogo contra o Curitiba. Né? Do jogo contra o Curitiba, que eu acabei de mostrar aqui o mapa de calor, ó, tá vendo que a intensidade do Curitiba foi já do meio de campo para trás. Por quê? Porque essa linha de marcação do Vasco, essa linha estava mais adiantada. Então a posse de bola do Curitiba foi do meio para trás. A partir do momento que chegava no campo do Vasco, pressiona-se, né? E aí, na impossibilidade de construir jogada, eles voltam a bola para recomeçar a construção de jogada. E eles foram mais efetivos pelo lado direito,
justamente no setor que me causou, né, ou pelo menos que estava me causando preocupação logo depois que a escalação foi divulgada, que foi o setor do Payet. Né? A partir do momento, o lateral direito, se não me engano, Rainer, se não me engano, teve dificuldade na partida. Até os 30 minutos do primeiro tempo, esse lateral teve dificuldade. Mas a partir daí, né, ele começou a entrar no jogo. Quando ele começa a entrar no jogo com a deficiência na transição defensiva do Payet, né, o Coritiba percebe isso e começa a concentrar seu jogo ali, ó, justamente naquele setor do lateral direito no Coritiba. O Payet tentou fazer ainda algumas marcações, mais ocupando o espaço. Em certo momento ele tentou e foi para o combate direto com o lateral, tomou uma caneta lá na linha de fundo, lá, normal, não sabe marcar. Essa era a minha preocupação. Né? Essa era a minha preocupação. Eu vou mostrar no campinho daqui a pouco aqui. Né? Mas, no geral, foi isso aqui. O Vasco adiantou a sua linha, né? Esforçou o Coritiba a construir seu jogo no meio-campo, um pouco mais para trás, e aqui o Vasco equilibrando as construções de jogadas pela direita e pela esquerda, girando bola de um lado para o outro, né? Fazendo esse giro de um lado para o outro, para tentar achar espaço para chegar no gol do Coritiba pelas laterais. Né? E o Vasco, né, fez isso com excelência ontem, né? À toa que ganhou o jogo aí de 5-1.